Olá, meus irmãos, queridos, eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É com muita alegria que nesse momento eu me encontro aqui na presença de Deus, como vocês também, para meditarmos juntos na Santíssima Palavra de Deus. E nesse sábado de vitória, nesse bom início e fim de semana em que nós estamos vivendo pela graça de Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por você, meu irmão, por você, minha irmã, pela sua vida, pela sua família, que a graça dele se multiplique cada vez mais na sua e na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, vamos ler aí os versos 4 e 5. E nesse verso 4, eu quero destacar três verdades sobre Cristo como nosso Salvador, e quero terminar com uma doxologia em que Paulo faz no verso 5. Paulo expressa aí uma espécie de um louvor maravilhoso, e eu queria terminar com esse cântico aqui do apóstolo Paulo. Então, o que é que Paulo está, ou melhor, por que Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas? Primeiro, para defender o seu apostolado, porque Paulo tinha sido acusado de introduzir ou trazer um evangelho diferente para atrair os gentios para o meio dos judeus, e Paulo defende o seu apostolado. Em seguida, Paulo defende o evangelho que pregava, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho único que ele recebeu do Cristo glorificado lá no caminho de Damasco. Então eu queria meditar com vocês nessa tarde feliz, nesse dia maravilhoso, sobre três verdades em destaque, só nesse verso 4. E quais são as três verdades? Em primeiro lugar, a natureza do sacrifício de Cristo na cruz. Observe uma coisa interessante aí no verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a morte de Cristo não foi, irmãos, uma fraqueza humana. Cristo não foi para a cruz porque ele era fraco. Ele não foi para a cruz pregado no madeiro como mártires. Não é isso que aconteceu na cruz. Ele não foi morto porque Judas o traiu em troca de dinheiro, nem porque Pilatos foi um covarde, porque Pilatos se entregou lá em sua covardia. Ele foi crucificado porque se entregou, vejam aí, voluntariamente, por amor. Foi justamente pelo amor que Deus tem por cada um dos seus filhos que Cristo se entregou na cruz do Calvário. Vejam uma passagem que vai combinar com essa fala que nós estamos levantando aqui. Vejam em João, volte aqui, no livro de João, no capítulo 10, vejam aí o verso 11, verso 17 e verso 18. João vai justamente levantar esse ponto aqui, de entrega e não de um mártir. Cristo não foi martirizado, Cristo não foi assassinado, mas foi entregue por amor de nós, por amor daqueles que ele já havia escolhido desde a eternidade para a salvação. Veja em João capítulo 10, rapidinho aí na sua Bíblia, confira na sua Bíblia. Veja em verso 11. Eu sou o bom pastor, palavra de Jesus. O bom pastor que dá, vejam, a vida pelas ovelhas. A vida de Cristo não foi tirada, ele deu, ele doou. Ele doou pelas ovelhas, pelo povo que ele havia predestinado. Vejam também o verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou, outra vez, a minha vida para reassumir. Verso 18. Ninguém a tira de mim. Observa aí.
Não foi um assassinato gratuito lá. Não foi porque Judas o traiu Jesus. Não foi porque Pilatos foi covarde ali e atender a voz do povo. Não, ele disse assim, ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dor. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi, meu Pai. Lindo isso aqui, né? Então, nessas palavras de João e nas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, Cristo não foi assassinado. Não. Cristo não foi morto porque Judas o traiu. Não, Cristo não se entregou por amor às glórias desse reino, porque ele foi tentado a se entregar à glória desse reino, do reino desse mundo. Ele se entregou pelos pecados do seu povo. Em João está narrado assim, mas também a gente encontra em outras passagens da Bíblia, como por exemplo em Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo se apresenta para Maria explicar sobre a sua gravidez, porque ninguém, nem Maria nem José, entendeu o porquê ela está grávida. O anjo vai dizer para Maria, aliás para José, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então ele se entregou pelos nossos pecados. Sua morte foi uma oferta pelos pecados do seu povo e um sacrifício pelo pecado. Ele morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. Veja como Paulo vai dizer isso aos irmãos de Corinto. Em 1 Coríntios, quando Paulo vai defender a doutrina da ressurreição dos mortos, porque os coríntios acreditavam na ressurreição de Cristo, porém não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas vejam 1 Coríntios capítulo 15, que é que Paulo vai dizer, no capítulo 15, versos 3. Olha o que é que Paulo vai dizer no verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Então ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Em outras palavras, foram os nossos pecados que levaram Cristo para a cruz e não a traição de Judas. Se bem que a traição de Judas estava dentro de um plano maior. Deus tinha um propósito em levantar Judas como um dos 12 para o trair o Filho de Deus, porque tinha uma escritura dita e não poderia falhar as escrituras ditas. Então você percebe que o que Deus falou no passado, ele cumpre no presente. Por exemplo, eu quero citar aqui como, por exemplo, o plano da salvação. Deus predestinou o seu povo e salva o seu povo. Ele escolheu para a salvação. E isso não volta atrás. É um decreto exclusivamente de Deus e ele não volta atrás. Então essa é a primeira palavra de destaque que eu quero ver aqui com vocês. É o sacrifício de Cristo na cruz não foi um martírio, não foi um assassinato, mas foi uma entrega voluntariamente. A segunda palavra de destaque que eu quero ver nesse verso 4 é o propósito do sacrifício de Cristo. Paulo mostra aqui também o destaque que é o propósito do sacrifício de Cristo. Vejam aí, volte lá em Gálatas capítulo 1, vejam o verso 4 ainda. E qual foi o propósito? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, percebam aí, meus irmãos, que não teve apenas uma natureza o sacrifício de Cristo na cruz. Não foi apenas uma entrega, uma entrega voluntária do Cordeiro de Deus, mas teve um propósito. Qual foi o propósito? Nos desarraigar deste mundo perverso. A gente estava arraigados
plantados no mundo da perdição. Mas como eleitos de Deus, fazia parte do propósito maior dele vir nos salvar e nos resgatar e nos desarraigar deste mundo perverso. Agora preste atenção o que Paulo está dizendo aqui, que Cristo teve um propósito definido. O profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 53, verso 11, ele verá o fruto penoso de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Então há um propósito no que Cristo fez na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que houve um propósito definido. Ele se entregou à morte de cruz para nos desarraigar do mundo perverso. E o que é que acontece? Ele nos desarraiga do mundo e nos planta no reino de Deus. E uma vez plantado no reino de Deus, ninguém pode arrancar mais do reino de Deus, porque você é salvo e salvo por Cristo. Você está seguro em suas mãos. Não tem como ser desarraigado mais, porque você está nas mãos do Salvador. Ele diz em João, uma palavra de conforto para mim e para você, veja em João capítulo 10. João 10, o verso aqui, o verso 27 e 28, uma palavra maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o verso 27 e 28 do capítulo 10 de João. Olha o verso 27. As minhas ovelhas, só as minhas. Olha como o proprietário, ele tem prazer em dizer as minhas, não a dos outros. As minhas ovelhas. Você é ovelha? Se você é, ele está falando com você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a voz aqui é a palavra de Deus. É o evangelho pregado. É o evangelho anunciado, ensinado a todas as nações. Ouvem minha voz. Eu as conheço. Sim, mas as conheço quando? As conheço desde a fundação do mundo. Porque ele te escolheu antes da fundação do mundo. E o que mais? E elas me seguem. Então você veja, as ovelhas ouvem a voz, Jesus conhece quem são elas e elas seguem Jesus, seguem o seu Salvador. E por que segue? Porque é ovelha dele. Você só segue se você for ovelha de Jesus. Se você não for ovelha de Jesus, você pode até se engajar num ministério, você pode até se engajar numa denominação, você pode até ser um simpatizante do Evangelho, você pode até entrar numa igreja, cantar num coral, ser um dizimista, ser um pregador, talvez também ser um pastor, um mestre ali, ser um líder religioso. Você pode até estar fazendo essas coisas, mas se você não for ovelha, você não pode, você não segue Jesus. Os seus interesses são outros. Agora, se você é ovelha, você ouve a voz de Jesus, você segue Jesus e ele conhece você. Agora veja o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Quem é que dá? Jesus. Ele não dá para tomar. Ele dá e de uma vez para sempre. Agora veja aí a sequência do verso. Jamais perecerão. Ah, meu irmão, como é bom você acreditar nessa palavra. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Aqui tem três coisas. Primeiro, ele dá a vida eterna. Segundo, essa vida eterna é segura, não perecerá jamais. Terceiro, ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Isso é fantástico, maravilhoso. Mas eu queria destacar, irmãos, ainda no verso 4 do capítulo 1 de Gálatas, a terceira verdade que nós levantamos aqui, baseado no que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Em primeiro lugar, qual foi a primeira verdade que nós destacamos? Foi a natureza do sacrifício de Cristo. Ou seja, Cristo não foi para a cruz como um assassino.
Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, ele foi para a cruz por entrega. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou. Segundo lugar, a segunda verdade que nós encontramos foi o propósito do sacrifício de Cristo, que foi nos desarraigar deste mundo perverso. E o mundo aqui não é o mundo físico, o mundo geográfico, como nós chamamos na palavra grega, o mundo cosmo. Não, não, o mundo da beleza, o mundo das árvores, das plantas, as águas, os mares. Não, 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 não. Esse mundo aqui é o mundo aion, o mundo perdido, o mundo sem Cristo, o mundo destinado à perdição, por assim dizer. Se tem um mundo predestinado para a salvação em Cristo, também há um mundo destinado para a perdição fora de Cristo. É importante entendermos isso. Então, ele teve um propósito de nos desarraigar desse mundo perverso e mau. A terceira palavra que eu quero destacar é a origem do sacrifício de Cristo. Então, teve natureza do sacrifício. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, ele não foi para a cruz porque Pilatos foi covarde, ele não foi para a cruz porque os homens o assassinaram, ele foi para a cruz porque ele se entregou voluntariamente pelo seu povo. Segundo, o propósito dele foi para nos resgatar, nos dar vida outra vez. Mas em terceiro lugar, há uma origem do sacrifício de Cristo. E que origem é essa? Vamos ler o final do verso 4. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então, houve uma vontade do Pai em entregar Cristo na cruz para nos salvar. Então, irmão, foi uma vontade do Pai. Foi Ele quem entregou seu Filho para nos salvar. João vai dizer que isso foi um grande amor de Deus. Deus amou o mundo eleito, predestinado de tal maneira que entregou seu Filho para nos dar vida outra vez, para resgatar-nos da condenação do mundo. Você não poderia, como eleito de Deus, se perder. É por isso que você ouviu o Evangelho, como ouviu, e creu como creu, e permanece como está permanecendo, e vai até o fim, porque Jesus lhe deu essa garantia. Das minhas mãos, ninguém se arrebatará. Ninguém, irmãos. Nem principado, nem potestade, nem fome, nem espada, nem os poderes desse mundo, nem o do porvir. Ninguém pode nos arrebatar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse grande amor, essa grande entrega que Ele fez por nós. Agora veja que o Pai entregou o Filho por amor de nós. Ali estava um inocente, sem pecado, sendo entregue por aqueles que são pecadores por natureza. Louvado seja Deus! Muitos não entendem esta verdade do Evangelho. Muitos desprezam isso aqui, mas essa é a riqueza do Evangelho. Essa é a riqueza das insondáveis riqueza das insondáveis riquezas de Cristo, essa verdade do Evangelho aqui. E finalmente, irmãos, vamos resumindo esse vídeo nessa reflexão, reafirmando, portanto, que Cristo foi à cruz não por um acidente. Preste atenção nisso. Nem porque as forças do mal prevaleceram contra ele. Não é isso. O sacrifício de Cristo na cruz foi voluntário, absolutamente de conformidade com a vontade do Pai. O Pai quis entregar o seu Filho unigênito para nos salvar, nos dar vida outra vez. E você, meu irmão, minha irmã, deve se apropriar dessa verdade do Evangelho. Crer no Evangelho é engrandecer a Jesus, glorificá-lo em toda a sua existência, em todo o seu ser, em todos os seus pensamentos, em todos os seus desejos, em todos os seus projetos, ter Jesus como o seu Salvador pessoal.
Ele é o seu Salvador. Ele não é o Salvador da sua parentela. Que assim seja, que Deus salva a sua parentela, mas Ele é o seu Salvador. Ele procurou você até encontrar. Encontrou, salvou graciosamente, deu vida a você outra vez, reconciliou você em Deus. Agora você está ligado outra vez na videira verdadeira, por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é a ponte que liga você a Deus. Ele religa você para nunca mais você ser desligado. Aí Paulo termina no verso 5 fazendo uma espécie de uma doxologia. Olha o que é que Paulo vai dizer, ó. A quem seja a glória. Que coisa linda esse louvor de Paulo. Pelos séculos dos séculos. Isso é lindo. Ele finaliza dizendo amém. Ou seja, assim seja. O amém de Paulo aqui é assim seja. É isso mesmo. Depois que Paulo defende o seu apostolado, ele prossegue agora na defesa do Evangelho. Tudo isso que Paulo está fazendo aqui é uma breve introdução do que ele irá falar sobre essa defesa do Evangelho. A partir do verso 6 em diante, se Deus assim permitir, nós iremos tratar aqui sobre a defesa que Paulo faz do Evangelho de Cristo, e não dele. E não dele. Vejam aí o que é que ele vai dizer aí no verso 12, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essa palavra. Grande seja o nome de Jesus pelos séculos dos séculos. Meu irmão, minha irmã, divulgue esse simples trabalho. Você percebe que não tem nada de espetacular, né? Não tem nada de inovador, não tem nada na perspectiva de acadêmicos, não tem nada, tudo simples, porque quem está falando com você é uma pessoa simples, pessoa que não sabe nem falar o português. Mas divulgue esse trabalho. Esse trabalho ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso. Recebemos essa dádiva de ter o Evangelho para levar outras pessoas. Então, se você gostou, deixa aí o seu sininho, né? Deixa a sua aprovação, faça um comentário, um breve comentário, uma crítica construtiva. Eu sempre digo isso, que é bom as pessoas levantarem críticas e críticas construtivas. Eu recebi algumas indicações de alguns irmãos para essa melhora, né? Porque a gente quer sempre melhorar, embora que a melhora ela é lenta, ela é devagar, mas a gente tem que prosseguir para melhorarmos. E a Bíblia manda a gente melhorar sempre, crescer sempre na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha oração é que essa palavra ela abençoe a sua vida e que essa palavra ela traga nova perspectiva para você, ela gere ânimo em você, ela faça você enxergar mais ainda do que você tem enxergado até hoje. Jesus Cristo, o nosso único Deus, o nosso único Salvador. Nós não temos outra alternativa. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou por nós. Ele recebeu cravos nas mãos por minha culpa. Ele foi chicoteado por sua culpa. Ele foi ultrapassado por minha e sua culpa, pela nossa culpa. Mas diz a Bíblia que não abriu a sua boca. E Deus derramou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Que Deus nos ajude a prosseguirmos firmes e fortes. Um abraço e até a próxima, se Deus assim permitir, né? Nós estamos na dependência de Deus e na dependência também da oração de cada um de vocês. Deus responde às nossas orações. Orem, irmãos, um pelos outros, como diz a palavra de Deus. Vamos orar.
Vamos pedir a Deus que Deus levante homens e mulheres comprometidos com a obra, com a verdade do Evangelho, como era o apóstolo Paulo. Um abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.